Olá, Pai do Senhor, tudo bom? Nós hoje vamos para a segunda parte do nosso devocional no Salmo 127. Hoje nós vamos abordar os versos 3 a 5 do Salmo, no qual está escrito: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Glória a Deus. Queridos, hoje o nosso devocional vai falar sobre um tema muito importante que é família. É interessante que no início do Salmo ele aborda sobre construir e sobre resguardar, sobre proteger. E ele está falando propriamente de projetos humanos, do homem construir para si, do homem conseguir concretizar aquilo que intenta no seu coração. E vimos também que tudo isso é inútil se o Senhor não estiver envolvido, que quem dá a segurança, quem constrói, quem protege é Deus. Mas o interessante é que a segunda parte do Salmo, ele aparentemente muda de assunto bruscamente, e ele sai do tema construir, resguardar, ganhar, se alimentar, para família. Mas na verdade não há uma mudança brusca. O que eu vejo aqui é que Deus está falando da seguinte forma: deixa eu lhe falar o que realmente é importante. Deixa eu lhe falar o que de fato importa para o homem. E ele começa falando uma coisa muito interessante no versículo 3. Ele diz que herança do Senhor e galardão são os filhos. O filho ou os filhos são a herança que Deus nos dá. A herança do Senhor, porque Ele nos concedeu poder gerar vidas. E ele fala que o fruto do ventre, ou seja, a criança que é gerada no ventre, é um galardão, é um prêmio, é um troféu. A pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: estamos dando a devida importância às nossas famílias? Nós consideramos os nossos filhos, a nossa esposa, de fato uma bênção para nós, aquilo que há de melhor na nossa vida? Há uma palavra do pastor Josué Gonçalves, um grande pastor, homem de Deus, que durante décadas tem trabalhado na área da família, uma frase simples e profunda, que nenhum sucesso justifica a destruição de uma família. Quando o salmista, lá no início, ele vai dizer que não adianta acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que nós adquirimos com dores, é inútil, porque muitas vezes nós estamos dedicando o nosso tempo para ter sucesso no trabalho, estamos dedicando tempo para ter sucesso financeiro e até muitas vezes dedicando muito tempo para ter sucesso ministerial. E quem está pagando o preço de forma muito negativa é a família. São filhos sem pais, esposas sem maridos, são maridos sem esposas, são pais que não veem mais seus filhos. E tudo isso porque estas pessoas estão muito ocupadas construindo, desenvolvendo, crescendo. E o que elas não perceberam, segundo a palavra, é que o maior tesouro Deus já deu é a família. E nesse caso, especificamente falando, o salmista está falando dos filhos. Ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Imagine Jacó. Jacó cercado de filhos. Ele tinha uma tribo poderosa porque no momento de uma guerra, de uma calamidade, de um ataque,
ele tinha muitos filhos para se levantar e defender o seu povo. Então, os filhos, naquele contexto, principalmente, eram como flechas, porque eles estariam ali para defender o seu povo, defender a sua família, defender uns aos outros. Uma família com muitos filhos era uma família forte, poderosa, e que muitos pensariam duas vezes antes de atacá-los, de mexer com eles, porque tinham muitos filhos naquela casa, naquela família. Hoje nós temos um conceito de que quanto menos filhos, melhor. E eu não questiono isso. O planejamento familiar é uma bênção. É melhor você planejar do que você ter vários filhos e permitir que estes venham sofrer, padecer necessidades por uma falta de planejamento. Porém, todavia, naquele contexto, quanto mais filhos, melhor para a defesa e para o crescimento da sua família, da sua tribo, da sua linhagem. E muita gente hoje, infelizmente, tem abrido mão de desfrutar de forma plena um bom convívio, um bom relacionamento familiar com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, porque eles estão priorizando o trabalho, estão priorizando as riquezas, estão priorizando até mesmo o ministério pastoral, o ministério do louvor ou a igreja enquanto instituição humana. E isso tem trazido muitos prejuízos, diversos prejuízos. Muitos homens de Deus que, por terem dado uma escorregada nesta área, infelizmente, hoje têm filhos problemáticos, que não estão na presença de Deus e que muitas vezes são revoltados com a igreja. Então, não vale a pena. Aquilo que o salmista fala no início do Salmo 127, que é inútil, é verdadeiro. É melhor confiarmos em Deus. Entendemos que quando Deus está no controle, quando Deus está guiando a cada um de nossos passos, Ele está provendo absolutamente tudo. E quando nós estamos descansados no Senhor, nós também temos a condição de sermos presentes dentro de casa. De não apenas sermos presentes, mas de sermos um presente para aqueles dentro de casa. Não basta estar presente fisicamente. O coração, a mente também tem que estar dentro de casa, tem que estar com os filhos, tem que estar com a esposa. Eu sou pastor já há alguns anos. Há 20 anos que eu estou na presença de Deus. Desde o ano 2000 que eu fui atraído por Cristo e convencido e assim arrependido me dobrei aos seus pés. Mas, apesar de ser pastor, apesar de ter tido a honra e a experiência de poder estar fazendo a obra dele e hoje está pregando o evangelho, ensinando a palavra, a grande verdade é que o maior, melhor e principal ministério que eu tenho é o ministério de ser pai de família, de ser esposo e de ser pai. O meu principal ministério é esse, e absolutamente nada nesta terra pode se sobrepor a esse ministério. Acima disso, apenas Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nunca eu vou amar o meu ministério acima de todas as coisas, acima da minha família. Eu não vou amar o meu chamado de pastor acima do amor que eu tenho pela minha esposa e pela minha filha. Eu não vou amar mais um futuro profissional, uma carreira profissional, uma carreira acadêmica, acima do amor que eu tenho pela minha família. O texto ele continua dizendo o seguinte: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ele está falando que os filhos, ele traz segurança, traz proteção. E é uma verdade. Eu tenho uma filha. Deus pode me conceder mais filhos, não sei. Porém, eu sei que daqui a muitos anos eu vou ter alguém para cuidar de mim. Alguém para me dar o amor que eu necessitarei quando for uma pessoa um pouco mais debilitada, idosa, necessitada de cuidados e de atenção. Você, os seus filhos, eles vão poder retribuir tudo aquilo que você fez
faz e fará por eles no futuro, ao ser cuidado por eles, ao receber a atenção deles. Eu sei que nós vivemos hoje numa sociedade completamente desfigurada em função do pecado. E, infelizmente, os nossos idosos estão sofrendo violência, abandono, desprezo. Mas não é assim que Deus quer. Em Efésios capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo instruindo os filhos, dizendo que eles devem obedecer e devem honrar os pais, porque isso é justo. É justo porque nós pais nos sacrificamos, nós pais fazemos de tudo para poder prover o melhor para os nossos filhos. E quando eu falo prover, amados, não entenda apenas de uma forma material. Entenda uma provisão sentimental. Entenda uma provisão de amor. Entenda uma provisão de orientação e liderança. Então é justo que futuramente os nossos filhos, e ainda hoje, na verdade, eles tenham um respeito, honrar-nos e reconhecer o nosso valor, e obediência, uma submissão aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe. Então, quando nós temos filhos, nós temos que considerar um presente de Deus, uma graça de Deus. Tê-los é fortalecer a nossa família, porque eles vão dar continuidade à nossa linhagem, vão dar continuidade aos nossos ideais em Cristo, pregando a palavra de Deus e sendo bênção na sociedade. E eles também irão cuidar de nós, irão nos retribuir um pouco daquilo que fizemos uma vida inteira, através de cuidado, de carinho e, se necessário, até mesmo de auxílio financeiro. Então, o Salmo 127 é um salmo que nos aponta para o que nós, de fato, devemos dar importância. Eu faço ainda novamente minhas as palavras do pastor Josué Gonçalves. Nenhum sucesso ministerial, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso profissional, nenhuma forma de sucesso, ela justifica a destruição de uma família. Dê um beijo nos seus filhos, abrace-os, sente com eles. Aproveite esse período de quarentena para poder se reconectar com a sua família. Coisas muito tristes têm acontecido nesses últimos dias. Como as pessoas estão tendo mais tempo de estar em casa, a violência doméstica aumentou. Violência contra mulheres, violência contra crianças, violência contra idosos. E o mais triste é que os grandes causadores dessa violência somos nós homens, e isso é vergonhoso. Brigas entre casais. Se cogita a possibilidade de aumentar até o número de divórcios em função da quarentena. Ou seja, o homem, as pessoas, elas não estão preparadas para passar tempo com a sua família, e isso é triste. Vamos colocar o nosso coração no lugar correto, na palavra de Deus, e vamos ver esse período de união familiar como uma oportunidade. Cultua em casa com a sua família, faça um culto doméstico, converse, dialogue com seus filhos, com a sua família, se divirtam juntos, aproveitem um tempo para se reconectarem. E quando você olhar para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, fale consigo mesmo: eu sou abençoado demais. Que Deus te abençoe e que você possa ler o Salmo 127 todo e meditar. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha estar repreendendo, meu Pai, nos lares toda a violência, Senhor, todo o desarranjo familiar, que possa haver uma união e pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa abençoar as famílias do nosso país, o Senhor possa abençoar a família de todas as nações, e que após esta quarentena nós vamos ter famílias fortalecidas e muito mais unidas, meu Pai. Nós te agradecemos por toda a provisão, por tua bondade e misericórdia, por tua proteção, Senhor. Sei com cada um de nós, é o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vou estar disponibilizando este vídeo também lá no meu canal do YouTube. Se possível, eu te peço que você possa estar
curtindo, você possa estar compartilhando este vídeo. E lá no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Me dê essa força, eu vou estar me esforçando para constantemente estar postando devocionais, se possível diariamente, e vídeos um pouco mais longos depois, com alguns estudos bíblicos sobre alguns temas relevantes, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.